Olá, aqui é a Joyce Santiagonal e hoje eu vim conversar com você sobre as minhas leituras de abril. Parece mentira, mas eu li 7 livros em abril, gente. Nem parece que eu comecei o ano me arrastando, que eu tive que fazer um vídeo mês passado unindo janeiro, fevereiro e março, se eu não me engano, porque eu tava lendo muito pouco, mas parece que agora em abril, então, eu desencantei, saí lendo que nem doida. E eu vim conversar com vocês sobre essas leituras, então. O que eu posso fazer aqui? Eu vou dividir em gêneros, eu acho. Vou dividir em gêneros, viu? Porque eu li muitas coisas de gêneros parecidos, tá? Vou começar, então, pelos livrinhos, assim, de aquecer o coração, que são super facinhos de ler. Começando pelos romances de época. Eu li 2 romances de época, então, começando por O Herói que Faltava, da Julia Quinn. Esse aqui é um livro, gente, que tem 3 histórias em uma, tá? Eu não tenho certeza, aqui diz o seguinte, tá? Alguns livros são tão especiais que nos brindam com mais de um herói, mas contam a história de apenas um deles. Se você já quis ver seus coadjuvantes preferidos estrelando sua própria aventura, essa deliciosa coletânea de contos escrita por 3 autoras da realeza do romance de época vai realizar os seus desejos. Então, eu entendi que são personagens secundários de histórias dessas autoras, ou só da Julia Quinn, não tenho certeza. A gente vai ter, então, o protagonismo desses heróis, né, nesse livro aqui. Eu particularmente gostei das 3 novelas, né, porque são histórias curtinhas e o livro é bem curtinho. Gostei muito, mas para vocês mais ou menos se situarem, por exemplo, o conto da Julia Quinn, que é um conto de 2 irmãs, vai contar a história de um herói da trilogia Damas Rebeldes, que foi a última trilogia que saiu pela Julia Quinn. Improvável, da Lisa Kleypas, que é o segundo conto, a gente vai ter a história da Lídia, que aparece em Os Mistérios de Bow Street. Eu não li ainda essa série da Lisa Kleypas, faz tempo que eu não lia nada da Julia Kleypas, mas eu sei que é também a última série que saiu pela Arqueia, tá? E o da Kinley McGregor, essa aqui é a única autora de romance de época que eu não tinha lido ainda. Vai ter aqui um personagem que aparece na série dela chamada Master of Desire, que eu acho que não foi lançado aqui no Brasil ainda, tá? Então, mais ou menos só pra gente se situar. E, gente, adorei. São 3 histórias curtinhas que, com certeza, servem também de porta de entrada para essas autoras. Então, se vocês não leram essa trilogia, por exemplo, da Julia Quinn, das Damas Rebeldes, conhecendo esse herói aqui, eu acho que já fica super com vontade de conhecer, né, a trilogia original. Então, gostei bastante. São 3 personagens muito interessantes, diferentes. As mocinhas também aqui, principalmente a Lídia, né, que tem aqui. Ela quer se casar, ela tem esse senso de dever de se casar por conveniência, ela sabe que isso vai ser melhor pro futuro dela, mas, enfim, vai ter algumas reviravoltas aqui. Então tem algumas personagens bem diferentes aqui, eu gostei bastante de conhecer, tá? E se vocês querem ler algo rapidinho, sem se preocupar em ler algo mais assim denso, né, uma leitura mais longa, eu acho que isso aqui é uma leitura ideal. Depois, falando de Lisa Kleypas, eu peguei para ler Uma Tentação Perigosa. Esse aqui é o 7º volume da série Os Ravenels, tá, gente? Eu não li nenhum dessa série, então esse aqui foi meu primeiro contato, então eu não tive nenhum problema com spoiler, não sei quem tá com quem, então não fiquei surpreendida com nada, tá? Então, essa é uma boa dica que não necessariamente tu precisa começar pelo número 1 nessa série de romance de época, né? Tu pode começar lá pelo meio, ver se tu se encanta com o livro e depois pegar a série do começo. Eu já fiz isso várias vezes, tá? E eu gostei que aqui a gente vai ter uma personagem que é a Merit, eu acho que é assim que se pronuncia, né? Ela é uma viúva já, que é uma empreendedora ali, ela tem um negócio de exportação, se eu não me engano, e ela vai conhecer um escocês aqui bem peculiar, que vai vir ao encontro dela, né, em Londres, se eu não me engano, porque ela, de alguma maneira, vai ser extraviado ali a mercadoria dele. Ele é um destilador de uísque, tá? Então, ele vai lá meio que confrontar ela, o primeiro contato com eles não é muito legal, mas vai acontecer algumas coisas que, obviamente, eles vão acabar se aproximando. E o que eu mais gostei nesse livro aqui é que a Merit, ela é uma viúva, então ela é muito decidida sobre o que ela quer para a vida dela. Ela é uma empreendedora, então ela tá na frente dos negócios ali, e mesmo assim ainda tem aquela pressão da sociedade, né, que ela não pode cair em nenhum escândalo, enfim. Gente, muito legal, gostei bastante. E pude pescar algumas coisinhas aqui do que acontece nos livros anteriores, né?
aqui o protagonista, né, o Keir, eu não sei falar o nome dele, gente, acho que é Keir, Q-E-I-R, vou colocar aqui na tela pra vocês, tá? Ele vai se descobrir ali um personagem importante no meio dessa família, que por mais que ele fosse um completo desconhecido. Então, gostei bastante, fazia tempo que eu não lia nada da Lisa Kleypas, como eu comentei com vocês, e já pude retomar, né, lembrar da principal característica dela na narrativa dela, que é histórias assim mais sensuais mesmo, mas não nada exagerado. Eu acho que é uma característica dela que eu gosto. E eu acho que ela faz isso de bom tom, sabe? Não é nada muito forçado. Então tá aqui, gostei bastante. Em breve vai ser a resenha escrita lá no site também. Depois, gente, vamos para os thrillers, tá? Li 2 thrillers também esse mês. O primeiro sendo O Menino do Bosque, do Harlan Coben. Esse aqui é um dos últimos lançamentos do autor. Eu acho que já saiu alguns outros pela Arqueiro. Mas esse aqui é bem recente, assim, eu acho que foi lançado no finalzinho de 2021. E eu solicitei esse livro aqui pra ler porque eu achei a premissa muito interessante, tá? A gente vai conhecer aqui primeiramente o White, tá? Que é um homem já adulto, crescido, só que na infância, quando ele era criança, ele foi encontrado no bosque. Ele viveu durante muitos anos sozinho ali, tem todo um mistério de como ele sobreviveu no bosque, tá? Então ele, depois de adulto, né, já estabelecido, numa vida normal, numa rotina normal, ele ainda tem alguns hábitos, assim, que ele não consegue se acostumar, então ele dorme no chão, quando ele precisa, assim, desestressar, ele vai pra floresta, né, ele vive ali na floresta, então ele tem toda uma conexão com o bosque ali nos arredores onde ele vive, e ele é muito próximo de uma família que perdeu recentemente, né, o pai, né, que era o melhor amigo do White. E ele acabou ficando muito próximo também da esposa, do melhor amigo dele, e do filho, principalmente do filho. E é atendendo um pedido desse filho, que é um adolescente, que ele vai acabar se envolvendo com o caso de uma garota que está desaparecida. Acredita-se que ela também ali se desapareceu desse bosque, então como o White tem muito contato, né, com o bosque, sabe mais ou menos se virar, ele acaba se envolvendo, né, para tentar ajudar essa espécie de sobrinho dele, né, afilhado dele, para tentar encontrar essa garotinha. Eu achava que a premissa ela se estendia muito mais além disso, mas isso é só um detalhe, não é muito isso que constrói o cerne da questão aqui. Não foi uma frustração, mas acho que eu esperava um pouco mais desse enredo, né? Não foi o que aconteceu, mas mesmo assim gostei de ter conhecido o White. Achei que o autor trabalha aqui questões bem interessantes, como imprensa, né, corrupção, bullying, de certa forma, dentre outros temas, tá? Gostei que o Harlan Coben, ele mantém o mistério, né? No final, quando eu descobri, né, o que realmente estava acontecendo, eu não deduzi que isso fosse acontecer, mas também não foi algo que me surpreendeu, sabe? Então, acabou sendo ali um livro que eu gostei do Harlan Coben, mas também não foi nada tão assim que explodiu a minha cabeça. Ainda não encontrei um livro do Harlan Coben que, sabe, me conquistasse completamente. Mas assim, por ser um livro mais grossinho, ter mais de 300 páginas, ele me prendeu bem fácil, assim, eu li bem rapidamente. Então eu acabo recomendando bastante pra vocês, tá? Só que depois eu li, né, Pecados Mortais. Esse aqui é um thriller, é um crime thriller que saiu pela Trama. E, gente, esse aqui sim me envolveu do início ao fim, tá? Que a gente também vai ter envolvimento de crianças aqui, mistério envolvendo crianças. Eu vou até ler aqui um pouco da sinopse para vocês entenderem do que se trata. Aqui a gente vai ter uma pequena ilha sueca, tá? A autora é nórdica, então é uma característica dos autores nórdicos, é um pouco do que vocês vão encontrar aqui que eu já vou explicar, tá? A gente tem 2 mortes perturbando o silêncio dessa ilha. Primeiro, o corpo de uma jovem emerge das águas geladas do lago de uma pedreira. Essa menina, ela é uma adolescente, então ali essa parte que envolve as crianças, tá? E depois a dona de um importante antiquário é encontrada morta em sua casa, estirada no chão, manchada de sangue. Se os cortes nos pulsos sugerem que a menina pode ter cometido suicídio, não há dúvida de que a mulher foi assassinada. Então aqui a gente vai conhecer a Sandra, que vai ser investigadora desse caso, e de alguma forma esses 2 casos eles vão acabar sendo interligados, tá? Curti bastante que é uma investigadora mulher, eu acho que, pra mim, que também sou mulher, acaba sendo um pouco palpável, os sentimentos que ela sente aqui. A gente vai conhecer um pouco mais sobre ela também e como ela carrega certos demônios também na vida pessoal dela. Consequentemente, isso acaba, ela acaba se envolvendo mais com esse caso.
né, acaba se envolvendo com uma das testemunhas desse caso, que é um garotinho. Como eu falei, a característica desses autores nórdicos é fazer cenas muito mais explícitas de crueldade, de terror, de violência, tá? Então sim, é um livro um pouco mais violento e é um crime thriller, tá, gente? Então, o que é isso? Durante quase todo o livro, os investigadores estão assim, ó, nos rastros do serial killer, tá? Então, eles estão muito próximos de pegar, eles chegam a enfrentar essa pessoa suspeita, mas eles nunca conseguem pegar, sabe? É uma coisa mais frenética, sabe? É mais dinâmica, e eu gostei muito dessa dinâmica, tá? Gostei bastante, e gostei bastante de Pecados Mortais também, gostei bastante do desfecho, me surpreendeu bastante, acho que é um final que palpável, mas que te deixa um pouco chocada, assim, sabe? Eu acho super, super possível disso acontecer. O outro livro que eu concluí nesse mês foi essa edição, a segunda edição, o segundo volume dessa coletânea de contos do H.P. Lovecraft, do Medo Clássico da Dark Side, tá? Já tinha alguns contos aqui que eu já li, tá? Então eu só concluí, fiz a leitura dos contos que eu não conhecia e li os extras também, tá? Com destaques aqui para contos que eu não conhecia, mas que eu gostei muito de conhecer, que é Nyarlathotep, né? Que é essa figura, né, mística do universo Lovecraftiano, que é o suprassumo, né, de poder desse universo dele. A Cor que Caiu do Espaço era uma história que eu tinha curiosidade por causa do filme, né, que foi lançado recentemente. Celefais eu já tinha lido de uma outra coletânea que eu gostei bastante. Eu acho que A Sombra sobre Innsmouth é muito legal também, é um conto um pouco mais longo. Então assim, gente, são contos selecionados que eu gostei bastante de ter conhecido. Eu acho que é uma boa seleção, apesar de que eu acho que pra introdução mesmo de Lovecraft, eu acho que eu ainda fico com o primeiro, que tá aqui, não sei se vocês estão vendo, que eu acho que tem contos mais conhecidos, como Dagon, Chamado de Cthulhu, enfim. Esse aqui é realmente para quem já conhece Lovecraft e quer conhecer outros contos. Então aqui tem inclusive Os Gatos de Ultar, que é um conto que eu gosto bastante. É um dos bem conhecidos também do autor, tá? Mas falando na edição, lindíssimo, tá, gente? Não é uma leitura que eu faço assim direto, tá? Eu pego alguns contos, vou lendo ao longo do mês, chega uma hora que eu concluo o livro, tá? Eu não consigo ler H.P. Lovecraft numa sentada só, porque eu acho que às vezes a narrativa dele é um pouco maçante, assim, sabe? Dependendo da história, obviamente. Depois, gente, finalmente eu li o meu primeiro livro da Octavia Butler, que é Kindred, Laços de Sangue. Eu acho que foi essencial eu ter começado por esse livro aqui. Foi também a leitura do meu clube de leitura, foi a leitura de abril mesmo. E todo mundo que leu amou. Fazia um tempinho que esse livro estava na minha estante, agora finalmente veio a oportunidade. Isso aqui é uma ficção científica, tá, gente? Apesar de que eu não acho que seja a questão principal aqui. A autora se usa da ficção científica apenas como uma ferramenta ali de narrativa para a personagem fazer o que faz, né, dentro da história. Mas o foco para mim realmente é o que acontece quando ela volta, então, pro passado, porque ela tem uma ligação ali com o familiar dela muito distante, né? Ela vai ter uma relação que toda vez que esse familiar ele tá em perigo, ela ouve o chamado desse familiar e ela volta pro passado para salvar a vida desse familiar. Só que isso acontece, né? Para onde ela volta, ainda existem escravos, tá? E a Dana aqui, é Dana o nome da personagem, sim, ela é uma mulher negra, né? Então, ela se vê numa realidade completamente diferente, ela não é mais livre como ela é acostumada a ser, ela vai sofrer muito, não só no meio desse cenário, mas também nas mãos desse familiar que a princípio deveria protegê-la, né, por ela ser tão importante para ele. E assim, gente, a autora vai levantar inúmeras questões aqui. Em algum momento, né, o marido da Dana, ele vai se teletransportar também para esse local, e ele vai ficar alguns anos ali. E o que mais choca a Dana é ver o quanto ele conseguiu se adaptar naquela realidade sem sofrer muitas consequências. Porque o marido dela é um homem branco, né? Então, a autora vai fazer muitos paralelos sobre essas diferenciações, tá? E o cenário, só para localizar vocês, ali, né, se passa no século XIX, em Maryland, numa pré-guerra civil. É um lugar completamente perigoso para uma mulher negra, como a Dana é. E aqui, inclusive, tem um blurb de um jornal que diz assim que
eu concordo muito com o que está escrito aqui, que é impossível terminar de ler Kindred sem se sentir mudado. É uma obra de arte dilaceradora, com muito a dizer sobre o amor, o ódio, a escravidão e os dilemas raciais ontem e hoje. Então é muito louco, né, a partir desses paralelos que a Dana faz, né, ao longo dessas idas e vindas dela, o quanto algumas coisas não mudaram, sabe, do passado pro hoje em dia. O presente da Dana, eu acho que é anos 70. E como nós estamos, né, nos anos 2000, a gente também consegue fazer um paralelo com o nosso hoje, que não mudou muita coisa em relação ao preconceito, de como as pessoas de pele preta são desfavorecidas até hoje em dia, né, gente? Então isso é muito triste, isso é muito cruel da gente perceber. Realmente é um livro que depois que tu termina, tu se sente mudado, né? É um tapa na cara, realmente. E falando um pouco sobre a narrativa, é um livro que tu não vai conseguir largar ao mesmo tempo que tu vai querer fazer pausas, porque acontecem coisas muito cruéis com a Dana aqui, e a Octavia, ela não vai te poupar dessas cenas, tá? Ela vai mostrar realmente o que acontecia. E é muito fácil a gente hoje fechar os olhos, mas obras como essa daqui, ela vem para relembrar que isso realmente aconteceu e que isso precisa ser lembrado para que não aconteça novamente. Então, gente, incrível, incrível, incrível. Meu primeiro contato com a Octavia, e com certeza eu vou ler outros livros dela, sem dúvidas nenhuma. E o último livro, então, que eu li esse mês, gente, foi um livro que há muito tempo eu queria ler. Eu até tinha colocado na minha cabeça que eu não ia ler ele, tá? Mas tava aqui dando bobeira e eu falei, quer saber? Eu vou ler esse livro, né? Eu não sei o que eu tava fazendo, mas eu queria algo pra me distrair e tal. E eu li, então, As Vantagens de Ser Invisível, do Stephen Chbosky. Livro super curtinho. Ele me surpreendeu porque eu não imaginava que esse livro fosse escrito em cartas. Então a gente tem o personagem principal aqui, que é o Charlie. Ele tá escrevendo, relatando tudo que acontece na vida dele em cartas para alguma pessoa. Essas cartas estão endereçadas para alguma pessoa. E aqui a gente vai conhecer mais sobre o Charlie, sobre a família dele, a forma como ele se comunica, né, com os familiares dele, com os colegas de escola, o quanto ele sofre um pouco de bullying na escola e por ele ser diferente, né? E aqui a gente vai entender o que o Charlie tem. Até que ele vai conhecer ali 2 irmãos que vão acabar virando amigos dele. E ele vai começar a enxergar a vida de uma forma diferente. As pessoas à volta dele também vão começar a enxergá-lo de uma forma diferente. E, gente, é um livro muito sensível, sabe? Muito legal, assim, de conhecer. Eu acho que o autor... não foi à toa que ganhou uma adaptação, que esse livro ganhou o hype na época que ganhou. Amei que a Roku lançou essa nova edição, sabe? Porque, se eu não me engano, a outra edição era com a capa do livro e não curtia tanto. E ele vai debater temas aqui bem sensíveis e importantes. Eu acho que poderia ser, sim, livros recomendados para se ler na adolescência, por toda a diversidade de assuntos que vão tratar aqui. Alguns um pouco mais diretos, né, e mais explícitos que outros. Outros estão ali nas entrelinhas, mas a gente entende o que está acontecendo. Então, com certeza, para mim, na minha opinião, deveria ser um livro obrigatório para ser lido ali na adolescência, porque vai abordar muitos temas aqui que eu acho importantíssimos para ser debatido nessa faixa etária. O que me causou um pouco de estranhamento é que, conforme eu ia lendo, eu ia imaginando a Emma Watson, né, que é uma das personagens, o Ezra Miller, né, como outro personagem, e também o Charlie, eu não me lembro agora o nome do ator. Ele é o único que me causou estranhamento, porque aqui eu enxergava o Charlie um pouco mais inocente, um pouco mais jovenzinho, né? Mas, enfim, não tem nada a ver. Mas me digam aí se vocês já assistiram o filme, se vocês concordam com isso, se vocês tiveram essa impressão também. Lembrando que essa edição aqui, né, esse relançamento da Roku, tem um trecho inédito, tá? Como foi a primeira vez que eu li, eu não sei que trecho inédito é esse, mas deve ser o final, não sei, tá? Não sei. Mas esse aqui também foi meu segundo contato com o autor, né? O meu primeiro contato foi com Amigo Imaginário, que é um livro completamente diferente, é de um outro gênero, mas igualmente incrível. Então é isso, gente. Essas foram as minhas 7 leituras de abril. Estou muito orgulhosa de mim. Me digam aí nos comentários se vocês já leram alguns desses livros, se vocês se interessaram por alguns desses livros. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição, tá? Para quem quiser conhecer, para quem quiser comprar. Lembrando que vocês comprarem pelo meu link na Amazon, vocês vão estar me dando uma pequena comissão. E eu também tenho link no Submarino e nas Americanas. Também sempre fica na descrição dos vídeos, certo? Obrigada por ter me assistido até aqui. Dá like no vídeo para ajudar a divulgação. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!